Estas foram as palavras que Deus disse a Elias depois do Querite. Levanta-te, Elias, e vai para Sarepta, que é uma cidade em Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva para te sustentar. E eu separei 10, irmãos, 10 lições sobre esta passagem que é bênção de Deus, bênção do céu para a nossa vida. Leia a passagem que está escrita lá em 1 Reis, capítulo 17, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Outra coisa, sejam também muito bem-vindos ao nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar aqui o convite para você que quer fazer parte do nosso grupo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e vou deixar também aqui nos comentários. Agora sim, sem perda de tempo, vamos mergulhar. Primeira lição: o milagre em todo o ambiente. Elias está vivenciando milagres, vitórias em todos os ambientes, irmãos. Antes de chegar até a casa da viúva, Elias está vivenciando o milagre lá no Querite. E aí eu aprendo que em todo lugar falta água, menos para Elias, sem contar o alimento que é trazido pelos corvos. E na casa da viúva não é diferente. Ele vai vivenciar milagres também, tanto ali na casa dela como depois lá no Carmelo. E que todo ambiente em que você estiver seja palco dos milagres de Deus, a começar pela sua casa, pela sua família. Há vários ambientes que não são nada favorável como foi para Elias, mas que até nesses ambientes, que até nesses lugares difíceis que você está enfrentando, seja um lugar de muito mover de Deus, seja palco dos maiores milagres de Deus. Segunda lição: pare de se autossentenciar. No versículo 12, a viúva disse que apanhou 2 gravetos e ia prepará-los para que ela e o seu filho comam e morram. Irmãos, reparou que apesar de Deus não ter falado nada, a própria mulher decretou a própria sentença de morte dela, incluindo da morte do filho dela também. A viúva, irmãos, disse para Elias que era comer e morrer, mas Deus não tinha falado que ela ia morrer. Ela mesma decretou, irmãos, a derrota. Ela mesma sabotou os sonhos dela e da sua família. Pare de se autossentenciar. Pare de se auto-sabotar, pare de decretar o que Deus não disse ainda, pare de sofrer por antecipação. Quem está colocando um ponto final é você e não Deus, e isso faz toda a diferença. Não devemos desistir jamais, principalmente, irmãos, se a sua causa envolve a sua família. Deus está contando com seus joelhos dobrados dentro desta casa para mudar a sua causa. A morte vai virar vida, a escassez vai se tornar em provisão e a fraqueza se tornará em força, em nome de Jesus. Terceira lição: problema de prioridade é coisa séria. No versículo 12, a viúva diz que vai preparar primeiro para ela, depois para o filho, para que comam e morram. Elias, irmãos, o profeta, aqui ele representa Deus. O profeta no Antigo Testamento era a representação de Deus. Mas a prioridade da mulher não é Elias, não é Deus. É ela e seu filho. E já que ela é a prioridade, ela vai comer e morrer. Elias detecta o problema que aquela mulher tinha, sabe qual era? Em colocar, a dificuldade dela era colocar Deus como prioridade e confiar tão somente em Deus.
Por isso que Elias testa para exercitar a fé dela e diz para ela preparar primeiro para Elias e só depois preparar para ela. Se ela prepara primeiro para ela, ela come e morre, mas já que ela obedeceu e colocou como prioridade Deus na sua vida, veio a palavra do profeta, a palavra de Deus no versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor derrame chuva sobre a terra. Aí agora me vem a pergunta: depois de ouvir esta lição, quem você vai colocar no topo da sua lista de prioridade? Você ou Deus? Quarta lição: o que Deus tem para ti é algo constante. No versículo de número 14, Deus não usou o profeta Elias para dizer que um dia ela teria farinha e no outro ela não teria farinha. Deus disse que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que ele derrame chuva sobre a terra. E eu entendo que a bênção era constante. Sabe por quê? Enquanto não voltasse a chover, o mantimento também não iria faltar. Deus não vai te dar uma alegria passageira que hoje você tem e amanhã você não tem. Deus também não quer te dar a presença dele em vez em quando. O que Deus quer fazer na tua vida é constante, é para sempre, é para durar por toda a vida e entrar na eternidade com ele. Quinta lição: o fato de Deus cuidar de uma área não te isenta de passar por outras situações difíceis. A provisão daquela casa, irmãos, foi abastecida por Deus. Mas no versículo de número 17 diz assim: e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nem o fôlego ficou naquele menino. Enquanto, irmãos, a mulher comemorava uma vitória, a tragédia batia em sua porta. Enquanto ela celebrava a Deus em culto, em ações de graça, podemos dizer assim, o pior veio a acontecer. O filho dela morreu. O fato de Deus, eu entendo assim, o fato de Deus, irmãos, cuidar de nós não nos isenta de passar por outras tempestades. Isso é uma grande verdade. O que devemos ter em mente é o que o salmista também tinha, quando disse no Salmo de número 23, versículo 6, ele diz assim: estou certo, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aconteça o que acontecer, a bondade e misericórdia do Senhor estão nos fazendo companhia para nos fortalecer. Sexta lição: entregue para Deus esse projeto morto e Ele te entregará esse projeto vivo. Irmãos, o versículo 19 diz que Elias tomou do colo da mãe e levou o menino para cima, para o quarto, onde ele mesmo, a criança, habitava. Elias deitou na cama, orou a Deus e entregou o menino vivo de volta para o colo da sua mãe. A viúva entregou o filho morto, irmãos, ao profeta Elias, e Elias, que representa Deus aqui nessa palavra, devolveu o filho vivo e restaurado para sua mãe de volta. Então, entregue o que morreu na sua vida, entregue nas mãos de Deus. Sua fé está sucumbindo, entregue na mão de Deus. Seu casamento está passando por um inverno, por uma crise, entregue na mão de Deus, entregue tudo o que para você está difícil, caminhando para o impossível nessa hora, e vá dormir em paz. Deus atua onde você entrega. Sétima lição: é hora de contar os seus milagres. Depois do milagre da provisão e da ressurreição do seu filho, irmãos, aquela viúva agora tinha testemunho para contar
E não era para contar o que Deus fez na vida de alguém, mas sim contar o seu próprio testemunho, o que Deus tinha feito na vida dela. E detalhe, a bênção veio dobrada porque houve provisão e ressurreição. Deus, irmãos, Ele nos permite passar por tempestades para adquirirmos experiências, para termos testemunhos de vitória para contar e testemunhos que provaram a nossa fé nele. Sabe por quê? Só uma real provação testa a veracidade da nossa fé. Chegou a hora de você contar o seu próprio testemunho. Uma coisa é contar o testemunho dos outros. Amém? O que os outros vivenciaram. Outra coisa é contar o que você vivenciou em Deus. Oitava lição: como estamos recepcionando a presença de Deus. Que recepção temos dado para Deus? A mulher não tem muita coisa, mas ela recepciona o profeta de Deus. Ela não conhecia Elias, mas recepcionou ele porque viu Deus na vida dele. Eu disse, irmãos, que Elias era um representante legal de Deus na terra. Receber Elias era o mesmo que estar abrindo as portas para Deus entrar. E aí vem a pergunta: como estamos recebendo Deus em nossa vida? Como está o nível de intimidade e comunhão com o Espírito Santo que veio habitar dentro de nós? Olha, irmãos, que forte! Jesus não foi bem recepcionado na casa de Simão. O próprio Simão tinha convidado Jesus, mas não recepcionou. Só que, de repente, entrou uma mulher pecadora na casa, ungiu, lavou, beijou e enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Aí vem uma outra pergunta: como recepcionamos Jesus em nossa casa? Nona lição: o teu momento não define a sua história. Pegou? Aquela mulher disse que era comer e morrer por causa do momento. Ela se deixou se levar por causa do momento. É bem verdade que o momento era difícil, mas ele não tinha o poder de definir a história daquela mulher. O momento era difícil e, de acordo com aquele momento, a morte estava às portas. Só que não permita que o seu momento difícil defina a sua história. Muitos são levados, irmãos, pelo momento, e por causa do momento difícil que estão vivendo, botam tudo a perder. Quem define a sua história, pega essa visão aqui, é Deus e não os momentos de aflição. 10ª lição: Deus te faz prosperar na crise. O momento era ruim para todo mundo. Havia escassez espalhada para todo lugar. Mas na casa da viúva havia a mão de Deus. Havia prosperidade. Deus te faz, independente da crise que você está enfrentando, Ele te faz prosperar. Vença a crise colocando Deus na frente. Onde Deus passa, o lugar nunca mais é o mesmo. Em nome de Jesus, essa crise espiritual de um dia estar forte, outro dia estar fraco, ela vai passar. E assim como o azeite daquela botija, a farinha da panela não acabaram, você nunca mais vai ficar vazio. Eu disse que você nunca mais vai ficar vazio. Você recebe porque Deus te faz prosperar em todo tipo de crise. Gostou desta palavra? Gostou desta mensagem? Compartilhe ela com alguém. Deixe o seu comentário aí. Irmãos, estamos cada vez mais crescendo e crescendo e crescendo. Já somos mais de 28 mil. Olha só, irmãos, espalhados por todo o Brasil. Continue conosco, obrigado. Queria citar o seu nome aqui, mas são muitas pessoas, não tem como. Mas desde já eu agradeço pelo carinho, pela sua companhia e pelas suas orações e intercessões.
Deus continue te abençoando sempre.